É melhor morrer lutando pela liberdade do que viver uma vida sob as algemas da escravidão. Porque a liberdade, senhores, a liberdade não tem preço. Bom, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal Descobrindo Israel com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. E desde já eu quero te convidar a se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixa aqui o seu like também. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. E é claro que a frase que eu falei, ela não está na Bíblia. Na verdade, ela ela vem de uma das pessoas que menos tem a ver com a Bíblia, talvez. Bob Marley. Seu pai era judeu. Mas eu acho que essa frase ela fala bastante sobre a essência da Páscoa. Hoje aqui em Israel, e é por isso que eu trouxe vocês ao deserto, nós celebramos a festa da liberdade. A festa de Páscoa, é sobre isso que eu quero falar com você, não fazendo um tour ou nada de especial ou trazendo um noticiário, mas falar sobre a filosofia que existe por trás dessa festa. Por que todo ano a gente tem que sentar na mesa com a nossa família, com as crianças ao redor e a gente contar uma história? Uma história que se passou 3.500 anos atrás, e será que ela é de fato relevante até os dias de hoje, para mim como judeu, para você que está assistindo isso? Bom, por que todo Israel para na Semana da Libertação e nós celebramos esse acontecimento? Vamos tentar entender isso. Shalach et amir yavduni bamidbar. Deixe o meu povo ir, para que eles celebrem a mim uma festa no deserto. Uau! São essas palavras que Moisés fala, direcionado por Deus há 3.500 anos atrás, para o homem mais poderoso da terra. Deixe um grupo de escravos rejeitados partir, sair da opressão e seguir em direção a uma terra que Deus prometeu para eles. A terra que exatamente eu estou colocando os meus pés agora. É curioso que a liberdade, essa festa da libertação do povo judeu, está diretamente conectada com o sacrifício. Não há liberdade sem sacrifícios. E não há aproximação de Deus também sem sacrifícios. Porque veja que a palavra korban, em hebraico, quer dizer karov, a sua raiz, se aproximar. Através do sacrifício nós nos aproximamos de Deus. Tudo requer um preço a ser pago na vida, até mesmo o contato com o Criador. Muitas vezes temos que rejeitar e negar a nós mesmos, fazendo sacrifícios pessoais para que a gente consiga se aproximar desse Criador do universo. Mas veja aqui, a festa de Páscoa não é só uma festa de liberdade, mas uma festa de juízo contra a opressão. Cada uma das 10 pragas do Egito há um juízo estabelecido sobre cada um dos 10 deuses mais importantes que existiam no Egito. E a gente pode fazer um vídeo mais especial só sobre essas questões. É uma festa de juízo, mas acima de tudo, de libertação. Mas é uma festa que continua 3.500 anos depois sendo extremamente especial por um motivo muito simples. A palavra Egito, em hebraico, quando ela aparece na Torá, ela não está necessariamente ligada a um país. Mas na verdade a palavra que aparece é Mitzrayim. Mitzrayim não quer dizer Egito, quer dizer amarras, correias, cadeias. Celebrar a libertação do Egito 3.500 anos depois de que ela tenha acontecido não é apenas celebrar que os nossos ancestrais saíram da escravidão para uma vida em liberdade, seguindo em rumo à Terra Prometida, mas é também celebrar a nossa própria liberdade. Porque olha o que a tradição judaica ensina pra gente. Eu vou ler em hebraico para vocês, depois eu vou traduzir. Ela diz assim: Bechol dor vador chayav adam lichot et atzmo ki'ilu hu yatsa miMitzrayim. Isso quer dizer que todas as pessoas, todo judeu, todas as gerações devem celebrar como se ela mesma tivesse sido libertada do Egito. Isso não quer dizer que eu necessariamente estava fisicamente preso no Egito. Mas isso quer dizer que o Egito vai muito além do que uma geografia na África. O Egito vai muito além do que a escravidão que os faraó impôs sobre os hebreus. O Egito, na verdade, são cadeias e correntes e algemas, não apenas geográficas, mas mentais, filosóficas, espirituais, enfim, emocionais. A celebração da libertação do Egito, quando nós sentamos à mesa por horas a fio, fazendo todo um ritual aqui em Israel, a gente está celebrando a nossa própria libertação das amarras, as correntes e as algemas que nos prendiam. Esse é um dia onde nós sentamos à mesa e nos lembramos que Deus nos fez para sermos livres e que qualquer amarra
qualquer corrente, qualquer situação ou dificuldade que esteja nos aprisionando, hoje chegou o momento da libertação. Bom, mas aí eu te pergunto, qual é o preço da liberdade? Porque talvez seja fácil sair das amarras geográficas do Egito, mas ser liberto daquilo que está dentro de nós é muito difícil. Aquilo que nós costumamos dizer, é fácil tirar o hebreu de dentro do Egito, mas tirar o Egito de dentro do hebreu é muito mais difícil. Porque veja, Deus precisou de apenas uma noite com o anjo da morte para tirar os hebreus de dentro do Egito. Ele enviou o anjo da morte, feriu os primogênitos dos egípcios e o povo de Israel foi libertado assim, rapidamente. Dormiram escravos e acordaram libertos. Em uma noite, Deus libertou o povo de Israel. Mas para tirar o Egito de dentro de Israel, ele precisou de 40 anos numa peregrinação pelo deserto. Bom, esse processo de libertação não é um processo apenas numa via de mão única, onde precisamos de um milagre espiritual, a intervenção divina. Sim, muitas vezes ele começa o trabalho, mas é um trabalho que tem que terminar em nós. Nos sentamos à mesa, colocamos o prato sobre ela e aí comemos cada um dos elementos, as ervas amargas, o pão sem fermento, para lembrar que o Egito que existe dentro de nós é um Egito que tem que ser liberto a partir da nossa própria iniciativa, do nosso próprio esforço. E acredite, não é um processo fácil. É demorado, é custoso, demanda sacrifícios, como nós falamos, mas eu digo que a jornada vale a pena, porque é nessa transição entre o Egito da escravidão e a Jerusalém da Terra da Promessa que acontece o crescimento. Bom, veja aqui, eu estou agora junto à região de Jericó, em Prat Vado Kelt. E esse é justamente o caminho entre o Egito, Jericó e Jerusalém. E veja como que é interessante que na Bíblia, geograficamente, é impossível você sair do Egito da escravidão e chegar à terra da promessa Canaã sem você passar deserto ou local de passagem obrigatória. Bom, veja que Deus falou, deixe o meu povo ir para que ele faça para mim um sacrifício no deserto. Agora, a gente deve mencionar que o deserto, por mais que seja de passagem obrigatória, eu digo que é de passagem. O deserto é um ambiente de transição, não necessariamente um ambiente de permanência. É um local onde os princípios estabelecidos que vão guiar a nossa liberdade, eles são entregues. Bom, depois de 50 dias da Páscoa, Deus desce na montanha e entrega para Moisés um ordenamento jurídico, os 10 mandamentos, que vão ser a regra de conduta para esse povo. Porque liberdade sem regras não é liberdade, é libertinagem. Toda liberdade precisa de princípios, de uma bússola, de uma régua moral que vai apontar a direção. Muitas vezes leva 40 anos. Como eu costumo dizer, é melhor ser guiado pelo GPS, pelo GPS God Position System, do que pelo GPS Global Position System. O sistema de posicionamento e direção de Deus, de God, é melhor que o global. Não leva tempo, mas certamente essa jornada vale muito a pena. Bom, então esse povo que saiu do Egito para chegar à Terra Prometida, o deserto é um local de passagem obrigatória, mas é também um local onde nós vemos o cuidado de Deus. Porque o deserto é onde se aprende a ouvir a voz do pastor. Bom, te dou um exemplo do Novo Testamento. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Onde que as ovelhas são treinadas como um rebanho acrescentadas em Israel? Bom, nesse mesmo lugar, num oásis no deserto, mas tem que ser no deserto, porque a ovelha não tem nenhuma interferência externa que a impede de ouvir a voz do pastor. Ela é treinada para ouvir apenas aquela voz e é ali que ela aprende a ser fiel ao seu pastor. Então, no processo de liberdade, certamente, o deserto faz parte dessa jornada. Mas bom, para terminar esse vídeo, eu quis te trazer aqui para o meio do deserto da Judéia, nessa árvore, a sarça. Porque eu acho que ela é o símbolo que Deus dá para o povo de Israel sobre tudo o que aconteceria nesses próximos dias. Sobre a essência deles diante de todas essas adversidades que são enfrentadas entre o caminho da libertação e da terra prometida. A imagem da sarça que Moisés, legislador e profeta de Israel, ele vê após esses 40 anos de exílio no deserto. Deus mostra para ele uma sarça que é exatamente uma árvore como essa, que ela ardia em fogo, mas ela não se consumia. Eu falo o quão poderoso é esse simbolismo, porque vocês sabem que o fogo simboliza a adversidade, as dificuldades, as situações de
mais profundo desespero, onde não vemos saída. O fogo da adversidade e da dificuldade. E eu digo que o fogo da adversidade, como material, esse elemento, ele não é importante. O importante é o material a qual ele queima. Porque veja, o fogo pode ser um refinador do metal, do ouro, da prata, mas ele também pode ser o destruidor da madeira. Porque mais importante do que o fogo em si, a adversidade é o material a qual ele se propõe a destruir. Porque veja que o mesmo fogo que refina o ouro, a prata, o bronze, é o fogo que destrói a madeira. Bom, então o importante não é o fogo, mas sim o material que ele tenta corromper. Nós costumamos dizer que o fogo ele representava as adversidades e a sarça representava aqueles que têm fé em Deus, ou o povo de Israel, que diante das adversidades, das dificuldades da vida, eles não eram destruídos, mas sim eles eram refinados, até o momento que eles se preparavam para essa grande jornada. O fogo, a adversidade não te destrói, mas te refina em um material muito mais puro e muito melhor. Bom, celebremos então a festa da libertação. A gente costuma dizer em Israel, Hag Pesach Samer, feliz festa de Pesach para você. Que realmente você encontre essa liberdade em todos os âmbitos e no mais profundo do seu ser. A liberdade de Mitzrayim, das correntes do Egito. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Por hoje é só, shalom e até a próxima.